Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Esse mês é o mês da família, né? E a gente tem ouvido, eu tenho me deliciado com muitas pregações, tenho ouvido... Ai, vai doer minha vista. Eu pedi para apagar. É porque está meio escuro, né? Essas lâmpadas aqui não acendem mais, não? E nós estamos, assim, muito abençoados esse mês. Deus tem falado muito para mim, para a minha família. E para você? Amém? E vai continuar falando hoje, eu creio. Domingo a gente termina esse culto. Queria estar aqui com vocês, mas não tem como. Mas eu estou feliz por estar hoje. Amém? Assentados mesmo, queria que você orasse comigo. Pai, obrigada por mais essa oportunidade. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor já preparou para nós. Sabemos que nesse banquete há salvação, há cura, há libertação, há uma mesa farta para a nossa família, Senhor. Nós sabemos que toda a provisão está nas Tuas mãos, Senhor. E nós já chegamos aqui, como acabamos de cantar, por Tua causa, Senhor. Porque sabemos que em Ti nunca ficaremos frustrados. Então, Pai, que nós venhamos sair daqui abastecidos, Senhor. Para levar para a nossa casa, Senhor. Para abençoar outras famílias que necessitam do Teu favor. Obrigada, Deus, nós já agradecemos por tudo, santificando o Teu santo nome, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava procurando um tema, eu até pensei em falar sobre legado familiar, depois pensei em falar sobre pais e filhos, aí eu perguntei ao pastor, qual foi a palavra de domingo? Ele falou, foi pais e filhos. Eu falei assim, vou ter que trocar mensagem. Aí... porque o pastor Genesi já pregou sobre pais e filhos, né? Então, eu comecei a orar ao Senhor hoje, e Deus colocou uma palavra no meu coração que eu creio que é para todos nós. Vou fazer uma pergunta. Quem aí tem desejos? Desejos. Levante a mão. Quem tem desejos? Todo mundo. Então, eu vou pregar sobre os nossos desejos, a força que nos move. Amém? A nossa vida não é movida pelo que pensamos. A nossa vida não é movida pelo que nós planejamos. A nossa vida é movida pelos desejos. Quantas vezes você arquiteta alguma coisa, você planeja, e quando chega na hora de executar, vem aquele desejo, muda tudo. É ou não é verdade? Porque nós somos assim. Nós somos levados por desejos, por sentimentos. Somos seres emocionais. E nós precisamos falar mais sobre essa força que nos move. Essa força que nos faz sonhar, que nos faz imaginar. São os desejos. Sem desejo, você não estaria aqui hoje. Sem desejo, você não teria uma família. Sem desejo, você não teria uma profissão. Sem desejo, você não realizaria nada na sua vida. Mas porque você um dia desejou ter uma família, ter uma profissão, porque você desejou ser alguma coisa, você agora é. Amém? Então, nós vamos falar sobre esses desejos. Eu vou falar um pouco de mim, né, dos meus desejos, dos meus medos. Mas eu já te conheço há tanto tempo. Não, você conhece a Elizabeth, que eu te deixo conhecer. Não é? Eu conheço o pastor Valadão, que ele me permite conhecer, mas eu não conheço os desejos do pastor Valadão. Eu não conheço o desejo dessa moça bonita que está aqui. Eu não conheço o teu desejo. Você não conhece os meus, mas Deus conhece. Não é? Então, esses desejos que nos movem, que nos fazem sonhar, que nos leva além da dificuldade, nos faz superar nossos limites, são os desejos. E a Bíblia está cheia de homens e mulheres que fizeram grandes coisas, mesmo sendo pessoas pequenas, pessoas aos olhos dos outros, sem nenhum valor, por causa dos seus desejos. Elas foram além do que parecia impossível. Amém? Então, aqui, eu vou falar um pouquinho dos meus desejos. Eu estava perguntando ao meu esposo ontem, eu creio que essa palavra estava nascendo ontem, e eu perguntava para ele qual era o seu maior sonho quando criança, né? E eu acho que ele não entendeu bem
que ele não sabia o propósito da pergunta. E o que você falou para mim? Qual foi o seu primeiro? Você falou 3 desejos. Eu falei, não é nada disso. Pensa agora, para um segundo. Qual era o teu maior desejo quando você era criança? Assim, um sonho, Qual era o teu sonho? Vamos assim. Quem tem um sonho aí que quer compartilhar? Irmã Kátia. Sapateado. A irmã fez sapateado? Não. Não rolou. Pastor Eliane. Nem sabia que sonhava por aí. Quem quer falar do seu sonho? Fala. De ser o quê? Chefe de cozinha. Aí, ó, já sabe, mãe. Ó. Quem mais? Você nunca teve sonhos? Quem mais quer compartilhar? Essa igreja não tem sonhos, pastor. Fala. Professora, conseguiu se realizar? Não? Quem mais? Vamos, gente. Não se envergonhe de seus sonhos. Fala. Médica. Fala, Joel. Enfermagem. Ele vai trabalhar. Olha. Amém. Você está entendendo? Agora você fala assim, o que eu faço com esses sonhos que não se cumpriram, que não se realizaram, com esses desejos que não foram satisfeitos na minha vida? Por que não foram satisfeitos? Você já se perguntou? Você se cobra sobre isso? Isso te incomoda? Faz falta para você hoje não ser aquilo que você sonhou ser? Que você desejou? Isso te faz falta? Tem algum peso na sua vida quanto a isso? Se não, você é resolvido. Foi algo que um dia, por influência de alguém, pairou no teu coração, você desejou, mas a tua missão era outra. Amém? Amém. Mas se isso ainda está ali, ó, e você não pode ver alguém vestido de branquinho, que você, eu queria estar ali, né? Não podia ver alguém, ele falou que queria ser piloto, não foi? Piloto de avião, né? Piloto de avião. Né? Já pensou? A gente está viajando, ele vai lá visitar a cabine do piloto, só para poder, estou aqui, olha, o capitão, vou aqui ver como é que é. Eu queria muito ser um piloto quando crescesse. Se te faz falta, vamos realizar isso de alguma forma. Ou você se despede disso. Presta atenção. Trabalhe essa situação. Ou você se despede disso. Disso que você não conseguiu ser, que você não conseguiu realizar. E você começa a sonhar hoje um novo sonho factível. Um novo sonho acessível. Um novo sonho dentro da sua realidade, mas que vai te dar muito prazer, muita alegria. É assim que a gente lida com os sonhos. Que hoje você é maduro, hoje você conhece o potencial, hoje você sabe até onde você pode ir, hoje você tem experiência de vida, hoje você não está pairando sobre as nuvens, hoje você está com seus pés no chão e sabe que quem é contigo pode te capacitar. A gente tem que aprender a lidar com os desejos. Senão seremos pessoas frustradas. E não é isso que Deus quer para nós. Um desejo mal resolvido, não realizado, pode trazer um problema enorme para nossas vidas e para as vidas da nossa família. Quantos pais projetaram ser alguma coisa no passado e frustrados porque não conseguiram projetar esse sonho na vida dos seus filhos? É ou não é verdade? E quando os seus filhos também não realizam o seu sonho, eles se frustram de novo. E eles ficam sonhando com o neto. E vai projetando e projetando, até que ele morre sem ver, sem resolver essa questão do desejo.
Como é que você resolve isso? Ou você se despede dele, começa a sonhar hoje, outro sonho, começa a desejar hoje algo bom para a tua vida, na tua realidade, que vai te dar prazer, que vai te fazer sentir-se útil. Ou você vai viver a vida toda no passado. Você vai querer lançar a mão de um futuro, mas vai estar preso no passado, lá atrás, olha. Porque você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. E Deus hoje quer falar sobre os teus desejos. Então, o meu desejo não era ser mãe. Não de início. Eu queria ser uma empresária. O meu maior sonho era ser uma empresária bem-sucedida. Eu sempre que via as pessoas, né, alcançando os altos cargos numa diretoria, numa repartição, eu falei assim, eu queria tanto estar ali. Eu já falei sobre isso aqui. Eu queria tanto. Eu queria estar gerenciando pessoas. Eu queria estar lidando com os sonhos delas. Eu queria estar impulsionando. Eu queria estar ajudando. Eu queria estar participando de alguma forma da vida das pessoas. Você acha que se cumpriu isso? Amém. Mas eu achava que não. Até que um dia, muito chorona, eu falei para Deus, Deus, eu estou muito frustrada, porque o Senhor não me deu o que eu pedi. O Senhor não me deu. E nós já tínhamos a nossa microempresa. Mas eu me excluí dentro daquilo que era meu. Irmãos, isso acontece muito. Às vezes você quer que as pessoas te incluam. Aquelas pessoas por quem você espera que te inclua, elas não têm nada a ver com a sua vida. Elas não conhecem o teu potencial, os teus sonhos. Elas não têm nada a ver com você. Por que elas vão te incluir? E você fica dependendo do teu pai te incluir, do teu chefe te incluir, da igreja te incluir, de todo mundo te incluir. E eu estava ali numa condição de sócia. Me excluindo, me achando inútil. Eu dizia, Deus, não é isso que eu quero. Eu quero mais, eu quero me sentir útil, eu quero me sentir realizada. Mulher tem muito disso, né? Eu quero, eu preciso. E Deus falou assim, o que você quer? Olha o que eu já te dei. Aí Deus começou a mostrar a minha família. Deus começou a mostrar meus filhos. Deus começou a mostrar a minha casa. Deus começou a mostrar a igreja, os meus irmãos. Deus falou, eu te dei mais do que você pediu. Para de reclamar. Para de reclamar. Você não pediu filhos, eu te dei filhos. Você tem uma casa. Muita gente vai morrer sem ter adquirido a sua casa própria. Você tem uma família, você tem amigos, você tem irmãos. Irmãos, o que me falta? E naquela hora caiu a ficha. Falei assim, eu que não estou me incluindo no sonho que Deus já me incluiu. Deus sonhou para mim um sonho muito maior do que eu própria sonhei. Deus me levou além do que eu havia pedido. Porque Deus é assim. Quando você mostra para Deus um sonho, Ele trabalha naquele sonho. Agora, se você não mostra nada para Deus, você quer andar com o carro parado. Você pode botar o combustível, mas se você não virar a chave, se você não der comando, não vai sair do lugar. E Deus está dizendo hoje para você, o que deu errado, o que não aconteceu, não aconteceu. Mas hoje eu posso começar algo novo e grande na tua vida. E você tem que estar preparado para isso. Porque os nossos desejos podem nos levar à lei, mas também podem nos amarrar lá atrás. Esse é o perigo de não saber lidar com os desejos. Eu estou lidando com uma pessoa
E ela diz, o meu maior sonho é ter uma família, o meu maior sonho é ter uma família. Ai, porque se eu não tiver essa família, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu falei para ela, você tem uma mãe que cuida de você desde sempre, que nunca te abandonou, que te deu estudo, que te deu uma casa, que é a tua amiga, que ora por você. E você vai ser feliz só quando você tiver um marido? Só quando você tiver uma casa e filhos? Se você não for fiel no que você tem, você não terá o que Deus quer. O que for fiel no pouco, vai receber muito. Eu falei para ela, você vai deixar para ser feliz depois, seja feliz agora. Seja feliz com a sua mãe, seja feliz com o que você tem, você é uma profissional, você é uma mulher bem-sucedida, seja feliz. Diga para o teu irmão que está do seu lado, seja feliz com o que você tem. Agora, pergunte para ele, o que você tem? O que você tem? Você vai ficar que nem eu, mas eu não tenho, mas eu não tenho, porque Jesus... Aí Jesus falou assim, você fez que nem fez com o jovem, vem cá. Ó, te dei isso. Olha, você não pediu nada disso, mas eu te dei. Você tem mais do que pediu. Você tem o que precisa. Porque às vezes a gente pede coisa desnecessário. A gente pede coisa que às vezes pode ser laço na nossa vida. Mas quando Deus, Ele vê a tua iniciativa, não importa se o teu sonho for pequeno. Quantos pipoqueiros você viu começar na pandemia? Quantas pessoas fazendo alguma coisa muito simples, você diz, mas é só para passar a pandemia, que agora se transformaram em empresários. Tem alguém aqui assim? Que começou na pandemia para suprir uma necessidade e agora está com a sua empresa. Tem alguém aqui hoje? Tem ninguém empresário aqui? Ninguém? Quem aqui na... Então, pelo menos uma salvou. Amém, glória a Deus. Quem aqui, durante esse momento de crise, não criou, não se reinventou? Um desejo de fazer a faculdade ficou para trás, agora eu preciso comer, eu preciso de pão na minha mesa, então eu vou trabalhar, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Olha, às vezes tem desejo que não vai te levar a nada, só frustrações. E hoje Jesus quer mudar essa tua mentalidade. Amém? Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 3. Irmãos, eu tenho 15 minutos. Eu tinha 20, agora eu tenho 15. Gênesis capítulo 3. A Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, vai falar de família, famílias, e vai falar de famílias que foram se transformando, foram desejando e foram transformando seus desejos em ações mais adequadas à realidade. Porque nem sempre os nossos desejos estão adequados à realidade que a gente vive. E aqui a gente vê o primeiro exemplo, do versículo 6, vendo a mulher, está falando de Eva, que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A primeira coisa que a gente vê aqui, o desejo de Eva, quando viu o que era bom, agradável, que ia dar vantagem, que ia dar lucro para o casal, ela comeu e deu ao seu marido. Assim nós também fazemos na nossa família. Muitas vezes nós lançamos mão de alguma coisa que Deus não quer que lancemos, mas porque é interessante para nós, é agradável, sempre desejamos aquilo, nós lançamos mão daquilo e damos à nossa família. E em consequência disso, os dois desagradaram a Deus. Em consequência disso, os dois colocaram a sua família e toda a criação em ruínas.
Em consequência disso, Caim matou Abel. Por quê? Porque quando Abel veio e ofereceu sua oferta ao Senhor, Caim, enciumado, ele também teve o desejo de que a sua oferta fosse aceita pelo Senhor. E porque Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel, Caim fez o quê? Matou Abel. E Deus tinha falado para Caim: você tem que cuidar desse teu desejo. Por que você está aborrecido? Porque eu aceitei a oferta do seu irmão e rejeitei a sua. Porque esse desejo está no coração, você tem que dominar esse desejo e não deixar que ele te domine. Porque esse desejo é como leão à espreita para tragar a tua alma. Mas Caim não ouviu a Deus, deixou-se dominar pelo desejo e matou a Abel. Assim é um desejo traiçoeiro. O desejo de ser aceito. O desejo de estar no lugar do outro. O desejo de se apropriar daquilo que Deus não quer para a nossa família. Muitas famílias têm se envolvido em ruínas por causa dos desejos. A família de Abraão. Quando Deus escolhe Abraão lá em Ur dos Caldeus e chama ele para começar uma caminhada de fé. O nosso pai na fé. Quando Abraão, ele sai, ele caminha pela fé e ele gera Isaac. Isaac copia tudo que Abraão fez na sua vida, porque assim os filhos, eles imitam o comportamento dos pais. E esse comportamento imitado vai passando de geração em geração. E os desejos também vão passando. Ah, meu pai teve uma casa linda, maravilhosa. Ah, eu tinha uma casa. Nós éramos 6 filhos, contando da minha história. Ah, lá em casa tinha quartos grandes para os meninos, para as meninas, para o papai. Ah, a casa da mamãe tinha um quintal enorme. E quando eu casei, o que eu desejei? Uma casa grande, um quintal enorme, quartos para meninos, para meninas. Por quê? Porque eu vivi isso. Quem mora em apartamento? Não, eu quero um apartamento luxuoso. Porque nós desejamos aquilo, vai passando o desejo de geração em geração. Aquilo que eu vivi, nós aprendemos a ser pai e mãe com os nossos pais. A primeira escola de pai e mãe que nós frequentamos é a nossa própria família. E nós desejamos ali. Nós desejamos. E o que eles não foram, a gente deseja ser. Porque muitas vezes os nossos pais não nos permitiram, não nos deram autorização para crescer. Porque nós tínhamos que viver os sonhos deles. Quantos filhos não desenvolveram seu potencial? Porque não tiveram autorização. Eu estava contando, foi no sábado, eu tinha que pregar sobre mães e filhos. Eu perguntava a Deus, eu vi tantas mulheres maravilhosas na Bíblia para pregar sobre mães e filhos. Eu falei assim, fala sobre Maria e Isabel. O que eu vou falar sobre Maria e Isabel, Senhor? O que tem Maria e Isabel? Tantas mulheres maravilhosas. Eu queria falar sobre Joquebede, que foi mãe de Moisés, aquela mulher valente, corajosa. Você não fala de Maria e Isabel. Eu falei, por que Maria e Isabel? Aí eu fui lá, fui obedecer em Lucas 1, aí falei, leu 2 também, li Lucas 1, Lucas 2, e fui ver que história maravilhosa, que trama familiar poderosa. Olha, você sabe como é que aconteceu? Isabel, esposa de Zacarias, eles eram da família sacerdotal, e lá estava Zacarias oficializando ao Senhor no seu turno sacerdotal, e o anjo lhe aparece e diz que ele vai ter um filho. Que Isabel, uma mulher velha e estéril, dará luz a um filho. E o nome dele será João. E ele fica meio incrédulo e Isabel fica eufórica. Quando Isabel engravida, ela fica extasiada, porque agora ela ia ser uma mulher bem vista na sociedade. E
quando Isabel está no 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel aparece a Maria, aquela jovem virgem, lá em Nazaré. E o anjo diz para ela, olha, você vai ser mãe, o Altíssimo te cobriu com a sombra dele, olha, a semente que vai ser gerada no teu espírito, no seu ventre vai ser do Espírito Santo, você vai dar luz e o nome dele será Jesus. E Maria ficou com medo. Maria ficou com? Ficou com? Isabel ficou com? Alegria, diga. Claro, uma véia estéril, é ser mãe. Eu não sei hoje, eu acho que as meninas de hoje não gostariam, não. Mas se um anjo chega para você agora e diz aqui, vamos ver aqui. Sônia, tu mesmo. Sônia, tu vai dar luz. Ai, já recebeu. Isabel ficou assim, nem pinto no lixo, ficou toda alegre, feliz da vida. Oh, agora eu vou exibir meu barrigão. Vai todo mundo ver que eu sou fértil, sou abençoada. Isabel ficou doida para sair de casa. Mas Isabel não saiu de casa, Isabel ficou lá em cima. E quando Maria ouve aquela pronunciação, Maria fica assim, mas como? Não, sou virgem, não vai rolar. Como é que o povo vai entender isso? O que vão falar de mim? Como é que é isso, anjo? Olha a situação embaraçosa de Maria. Olha o medo. Olha o medo do julgamento. Olha o medo da sociedade. Olha, mesmo sendo uma bênção, ela estava ali numa situação de medo. Você ficaria com medo se você estivesse no lugar de Maria? Claro. Claro que ficaria. Não ficaria? Ficaria. E o que o anjo disse para ela? Sobe e vá até Isabel, a tua prima, aquela que já é idosa e que é estéril, era estéril, porque ela dará luz. E Maria, imediatamente, ela sobe e vai até a sua prima Isabel. Eu fiquei perguntando, Deus, eu não entendi nada. Por que ela teve que subir para Isabel? Aí Deus fala assim, continua lendo. E quando ela chega lá, né, na porta da casa de Isabel, o que acontece com João Batista no ventre de Isabel? Começa a saltar. E ela diz, Maria, tu és bem-aventurada, porque o Salvador, esse que está no teu ventre aí, olha, eu senti a presença de Deus, aleluia. Tu és bem-aventurada, tu és abençoada. E Maria ali, ela recebe a bênção para ser mãe. O anjo mandou Maria subir até Isabel, porque Maria precisava receber autorização de alguém, de uma outra mulher mais experiente, de uma mulher de carne e osso. Os filhos precisam da autorização dos seus pais, mesmo tendo uma promessa de Deus na vida deles. Os pais é que têm que dizer para os seus filhos o que eles são. É o pai que imprime, é a mãe que imprime, são os pais que abençoam. Olha, pode todo mundo dizer que você não é, mas você é, meu filho. Você vai conseguir, meu filho. Olha, Deus te chamou para isso e vai dar certo. Não diz que Maria foi até a mãe dele. Eu nem sei se Maria tinha mãe. Mas ela foi a uma pessoa que era autoridade, pertencia à classe sacerdotal. A Bíblia fala muito sobre isso. Isabel tinha autoridade espiritual. Isabel sentiu. Isabel abençoou. Irmãos, Jesus fez a mesma coisa. E o Senhor falou assim, olha, eu vou te mostrar outro exemplo. Assim, Deus, ainda não é isso. Falou, olha só, Jesus não curou os 10 leprosos? Curou. E o que aconteceu no meio do caminho? O que Jesus falou para eles? Vai e se apresenta a quem? Aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? É aqueles que validavam, aqueles que faziam, né, que davam diagnóstico, diziam, você está com lepra, você não está com lepra. Eram aqueles que davam a palavra final para o leproso. E o que acontece é que quando eles chegaram no meio do caminho, um deles percebeu que estava o quê? Estava o quê? Estava o quê?
Só um que foi curado? Quantos foram curados? Os 10. Mas eu não quero falar sobre os 10. Eu quero falar daquele que percebeu o que Jesus quis fazer. Jesus falou, vai lá e se apresenta. Porque, irmãos, muitas vezes Deus te dá uma promessa e você não acredita. Deus fala que você é capaz e você não acredita. Deus te dá um sonho e você não acredita. Deus te dá um projeto e você não acredita. Aí você tem que ter a palavra de um homem para dizer, vai. É ou não é verdade? É verdade. Aí Deus falou para que não reste nenhuma dúvida. É o seguinte, vai lá e pergunta ao sacerdote se você está ou não está curado. Aleluia. Quem está entendendo? Quem você precisa que te valide? Quem você precisa que dê autorização para você prosperar? Quem você precisa que dê autorização dizendo, olha, você vai conseguir, olha, você vai dar certo. De quem você precisa ouvir essa voz? Qual é a voz que te dá comando? Ah, o meu pai só disse que eu não vou dar para nada. Ah, minha mãe disse que ela não conseguiu, minha avó não conseguiu, minha bisavó não conseguiu. Todas as Marias da minha família são todas iguais. Elas só vão reproduzindo o passado. E eu também não vou conseguir. Essa é a voz que te comanda. Mas eu quero dizer que aqueles que nasceram em Cristo Jesus, aqueles que nasceram do Espírito, têm a voz do Espírito que os comanda. Você tem que receber isso. Aí você fica esperando alguém validar o teu potencial. Você fica esperando alguém te incluir. Você fica esperando alguém dizer que você é capaz, que você é bom. Você fica esperando a autorização de alguém para você fazer, fechar um negócio. E Deus está dizendo hoje para você, começa algo novo, conta comigo que você vai conseguir. Irmãos, Jesus conhece a nossa limitação, por isso Ele faz. É uma norma. Vai e valida. Pede autorização. Porque nós funcionamos assim. Nós funcionamos assim. E aí, falando ainda da família de Jacó, a gente vê depois que Jacó casa, foi falado aqui também, né, no sábado. Jacó casa com Lia, mas o sonho dele era se casar com Raquel. Porque Raquel era a mulher por quem ele se apaixonou. Mas aí o que ele vai? Ele gosta da novinha. Né? A Bíblia diz que Lia tinha os olhos sem brilho, meio jururu, já desistido da vida. Ah, esse negócio de casamento é para mim mais não, já passei da idade, ninguém aparece aqui de novidade para mim. E aí, eis que aparece Jacó no pedaço, e ele olha para a irmã. Aí o pai está de olho, fala, pai, ó, mas não vai acontecer mesmo. E Labão já lá de olho, assim, esse camarada não vai se dar bem na minha família, porque a norma aqui, primeiro as velhas casam, depois as novas. E aí, a gente conhece essa história. Que Labão enganou a Jacó. E Jacó teve que se casar, ou seja, assumir o casamento com Lia, a mais velha, para depois casar com a mulher que ele amava. E o que aconteceu entre essas duas irmãs? Uma competição. Outra coisa que a gente vê em muitas famílias. Existe a família cooperativa e a família competitiva. Essa família era uma família competitiva. Lia, ela passou toda a sua vida lutando para poder tirar do coração de Jacó a imagem da sua irmã. Toda a vida, toda a gravidez, olha, meu marido vai me amar porque, olha, ele olha muito para Raquel ainda, mas olha, depois desse filho, ele vai me amar, ele vai me querer, olha, ele vai me desejar. Mas Jacó desejava quem? Raquel. O desejo de Jacó não era por Lia, era por Raquel. Ao desejo. Não importasse quantos filhos, 6 filhos que Lia teve, não fazia nenhuma diferença, porque o desejo de Jacó era por
Raquel. Quem está acordado? O desejo de Jacó era por Raquel. Ele não fazia nem conta dos filhos. O desejo dele era por Raquel. E de Raquel, ele teve quantos filhos? 2. Quais nomes? José e Benjamim. José era o filho que foi nutrido. Jacó nutriu José. Deu tudo que ele queria. Todo amor era para ele. E os irmãos ficaram tomados por inveja, por ciúme, porque Jacó tinha preferência. Outras famílias, o que move a organização familiar é a preferência. Também cria problemas na família. Jacó, o preferido de Isaac era quem? Esaú. E o preferido de Rebeca era quem? Jacó. Aí Jacó, quando casa, também prefere um filho. Está repetindo. Está repetindo. Cuidado com o que você deseja, porque a sua próxima geração pode ter os mesmos desejos que você. Foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Não importasse todo o sacrifício que Lia fizesse, ele continuava desejando Raquel. O que ocasionou que os seus irmãos fizeram o quê com José? Venderam. Ele teve que passar os maus bocados. Ele passou adversidade por conta desse amor. Mas deixa eu dizer algo para você muito interessante. O amor que José tinha do pai foi o que o levou a suportar toda aquela trajetória difícil. Se José não tivesse tido o amor do pai, não tivesse sido nutrido pelo amor do pai, ele não conseguiria subsistir. Os pais têm que dar aos filhos condições, tem que ser a base sólida dos seus filhos, tem que dar amor, tem que dar direção, tem que dar orientação, para que os seus filhos não se tornem no futuro pessoas inseguras, pessoas aborrecidas, inferiorizadas. Quantos filhos hoje têm raiva dos seus pais? Por quê? Porque seus pais não os deixaram ser o que eles queriam. Muitos filhos têm raiva dos seus pais. Eu queria ser aquilo, mas meu pai nunca me apoiou. Eu queria fazer, mas meu pai queria que eu fizesse outra coisa. E eu tive que satisfazer o desejo do meu pai, mas o meu desejo era outro. E são pessoas frustradas. E hoje Deus está nos chamando a atenção, irmãos. Um filho bem nutrido, com amor, com orientação. Quando nós entendemos, olha, esse aqui, você tem 6 filhos. Esse aqui, eu sinto que ele tem uma aptidão para a área das exatas. Esse aqui não, esse aqui é para as humanas. Esse aqui é falador, esse aqui é carismático. Os pais conhecem os filhos. E eles vão então investindo, eles vão orientando, eles vão dando curso aos desejos dos seus filhos. Você pode sonhar com o futuro dos seus filhos, você pode desejar um futuro para os seus filhos, porque isso é um ato de fé. Pais que não sonham com o futuro dos seus filhos demonstram que não têm fé. Mas você não pode obrigá-los, exigir que eles tenham o sonho que você tem. Você tem que dar liberdade para que os seus filhos voem mais alto que você. Amém? Eu estava outro dia, foi lá em Guapi, eu encontrei um rapaz, eu não me lembro a situação, não sei se foi no mercado, e eu não me lembro a situação. Eu só sei que estava eu, ele e mais uma senhora conversando, e estávamos falando sobre filhos, e ele estava todo feliz da vida, porque eles moram lá em Guapimirim, e a filha dele fazia teatro, inglês e dança lá na Barra. Eu falei, gente, mas
Não, olha, 2 vezes na semana eu vou para lá. Eu faço isso com prazer. Eu falei assim, mas por que você faz com tanto prazer esse sacrifício todo? Ele passava o dia todo lá, levava ela de manhã, ficava lá e retornava com ela. Eu falei, por que você faz isso tudo? Ele falou assim, porque eu não fui permitido sonhar. Não me permitiram sonhar. E eu quero que a minha filha sonhe e seja uma mulher realizada. Acho isso lindo. Aí ele falou, outro dia, eu saí com a minha filha e ela, desde pequenininha, ela tinha uns 3, 4 anos, ela pediu para vir aqui no meu ombro. E eu estava andando com ela no ombro, estava caminhando na estrada, e ela começou a falar, papai, você está vendo, papai? Aí ele, filho, não estou vendo não, você está muito pesado, a minha cabeça está para baixo. Papai, olha lá, eu estou vendo lá na frente. Ele falou assim, desde esse dia que eu tive essa experiência com ela, Deus falou no meu coração, que os pais têm que levar os filhos aqui, para que os filhos vejam além da visão dele. Porque você pode sonhar para os seus filhos aqui, mas você tem que ser o trampolim para os seus filhos sonharem mais alto que você. Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós temos que ser como o flecheiro do Salmo 127, que tem a sua aljava cheia de flechas. E quando você entesa o ar, o que você faz? Você lança a flecha para perto ou para longe? Para longe. Meu filho vai além de mim. Meus filhos vão além de mim. Você tem que ter esse sonho, esse desejo. E dar base para os teus filhos voarem. Dar base para os seus filhos crescerem. Não dizer, eu fui assim, teu avô foi assim, você vai ser assim. Não! Eu cheguei até aqui, você vai até lá. Amém? Fique de pé, por favor. Que nós sejamos uma base sólida. Nossos filhos sejam pessoas seguras, adultos fortes. Adultos certos. Irmãos, isso é tão sério que se você não cultivar isso na infância, você vai ter adolescente que não sabe nem escolher uma roupa para vestir. Ele vai para a loja, não sabe nem escolher uma roupa para vestir. Você tem que dar essa base para os seus filhos. Eu tenho que dar essa base para os meus filhos. Os nossos filhos não são mais crianças. Estou falando de mim. Já foi a fase em que eu dizia para eles, vem para cá, vem para lá. Não. Hoje eu tenho que ouvi-los, orientá-los e dizer, vai na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe. Meu filho, minha filha, você já orou? Já falou com Deus? É isso que Ele quer para você? Que Deus te abençoe. Valida. Autoriza. Autoriza. E você vai se alegrar no futuro. Você vai ver, puxa, eles voaram alto.